Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Texto 21. Eu estou aqui, professor André na área, gravando esse vídeo, essa aula, para os alunos do sexto ano da Escola Evangélica Vicente Costa, certo? Então, essa aula é especialmente para vocês aí, gente. Eu sei que esse período de isolamento é difícil, né? Saudade de ouvir a resposta de vocês quando eu chegava na sala dizendo bom dia, gente linda, né? Mas as aulas continuam e a gente, inclusive, vai começar um conteúdo novo hoje, ok? Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, tá? Então, nosso conteúdo hoje, da aula de hoje, é classificação das palavras. Como eu disse, é um conteúdo novo, tá? E eu vou só introduzi-lo hoje, nessa aula. Eu gostaria que vocês marcassem aí no caderno 1 de vocês, aí no livro físico mesmo, certo? As páginas 44 a 46, para vocês lerem, estudarem já previamente, porque a nossa próxima aula, já adentrando propriamente no conteúdo, será com base nessas páginas, certo? No conteúdo que está expresso nessas páginas. Então, você já se prepara, já chega na aula que vem com encaminhamento, ok? Para a gente começar, nessa aula de hoje, eu gostaria de que vocês participassem, né, comigo num jogo, né? Um pequeno jogo, uma pequena brincadeira que eu vou fazer aqui com vocês. E que, a princípio, você vai ficar pensando, talvez, assim, mas o que isso tem a ver com língua portuguesa, né? O que isso tem a ver com a matéria, tá? Mas vão logo se acostumando com o conceito, né, que a gente tem de interdisciplinaridade, ou seja, uma disciplina se comunica com a outra disciplina, certo? Um conhecimento de uma disciplina não serve só para aquela disciplina, mas pode também servir para outras, ok? Então, eu quero que vocês olhem comigo, aqui no meu slide, essas três imagens, tá? Olha lá. Tenho aqui a imagem de um gato, certo? É um gato doméstico, um bichano, um felino, ok? Uma galinha, tá ok? E se você não está conseguindo ver muito bem, ou não está entendendo muito bem que árvore é essa, né? É a imagem de uma macieira, certo? A árvore que dá maçã, tá? E, basicamente, no que consiste essa brincadeira que está iniciando a nossa aula hoje, ok? A cada turno, eu vou mostrar para vocês três imagens que representam três seres vivos, diferentes entre si. E o objetivo do jogo é você, antes de eu te dar a resposta, certo? Aí na sua casa, chama o teu pai para te ajudar se você quiser, chama a mamãe para te ajudar também, o irmão mais velho, sei lá, ok? Você não é obrigado a jogar sozinho, você pode pedir aí ajuda para os universitários, para a plateia, para quem você achar que pode te ajudar. Então, eu vou mostrar três imagens para vocês, ok? Imagens representam três seres vivos a cada turno, certo? Do jogo. E a cada turno, o objetivo é você identificar qual imagem deve sair, ok? Antes de eu te dar a resposta. Agora, qual é o critério que você vai usar para fazer essa análise? Você vai olhar para os três seres vivos, são todos seres vivos, certo? Certo? E você vai ver aquele que se diferencia mais dos outros dois. Então, sempre vão ser três. Dos três, vai haver dois que estarão mais próximos, em termos de família mesmo, de espécie, de classificação de ser vivo, vamos dizer assim, ok? E haverá aquele que é o mais diferentão. Então, você vai tentar identificar a cada turno qual é o diferentão, certo? Que não deveria fazer parte do grupo, da dupla, certo? Que se diferencia mais e se isola da dupla, do restante da dupla, tá ok? Então, esse primeiro turno, esse primeiro nível aqui tá bem facinho, tá? Com certeza você já, enquanto eu estou explicando, você já sabe qual é a resposta, certo? E aí eu tenho aqui um gato, uma galinha e uma macieira. Qual desses três você acha que é o mais diferente em relação aos outros dois, certo? Você acertou se você respondeu que é a macieira, certo? A macieira tem que sair aí desse grupo. Por quê? Tá? Por mais que o gato e a galinha sejam diferentes, muito diferentes, certo? Eles, pelo menos, são animais, certo? Tudo bem que aqui, tanto o gato, quanto a galinha, quanto a macieira,
são todos seres vivos. Beleza? Tá? Mas a macieira, ela está mais distante dos outros dois, porque a macieira não é um animal. A macieira é um vegetal, certo? Faz parte do reino Plantae, certo? Faz parte do reino das plantas, dos vegetais. A galinha e o gato são muito diferentes, mas pelo menos eles são animais, certo? Então, aqui nesse primeiro nível, quem tem que sair é a macieira. Preparados para o próximo nível? Sim? Então, vamos lá. E agora? E agora? Tá? Eu tenho uma orca, a mesma galinha e o mesmo gato. E agora? Nesse próximo turno, nesse próximo nível, quem vocês acham, perdão, que deve sair? Tá? Eu suspeito que alguns de vocês vão dizer que deve sair a galinha. E outros vão dizer que deve sair a orca, certo? Que é chamada muitas vezes de baleia assassina. Eu acho que ninguém vai dizer que é o gato, tá? Mas pensem aí um pouco. Conferenciem aí com os pais de vocês, né? Qual dos três você acha que deve sair? Pensa aí um pouquinho. Se você precisar de mais tempo, você pode pausar o vídeo, pausar, né, a gravação, já que é uma coisa que você não pode fazer na aula, pausar o professor na aula presencial, mas na videoaula você pode, se você precisar de mais tempo, né? Vamos lá. Acertou quem optou por tirar do grupo a galinha, certo? Dessa vez quem vai embora é a galinha. Aí você fala assim, mas professor, não era para ser a galinha, era para ser a orca, porque, poxa, a galinha e o gato eles vivem na terra e a orca vive no mar, vive na água. Então, a mais diferentona aqui é a orca. E é aí que você se engana. Porque quando a gente vai classificar os seres vivos, a gente não simplesmente analisa o ambiente onde eles vivem, certo? Antes de analisar o ambiente que eles vivem, é importantíssimo a gente considerar, né, também, gravem essa palavra, a forma que esse animal apresenta, a estrutura desse animal, tá? E aí, por que que a galinha é quem vai levar o farelo aqui no segundo nível, certo? No segundo turno. Ela que vai sair e vai ficar a orca e o gato. Porque por mais que a orca e o gato sejam animais muito diferentes, inclusive vivam em ambientes totalmente distintos, certo? Você não pode levar uma orca dentro do seu carro como bichinho de estimação, como está aí na foto do gato, certo? E nem o gato vai sobreviver no mar por mais de algumas horas, ok? Como a orca vive. Mas por mais que eles sejam diferentes, entenda, o gato e a orca, eles, os dois, né, ambos os animais aqui são mamíferos, tá? Os cientistas, os biólogos, né, os que são os cientistas que vão lidar com a vida, com o estudo da vida, os seres vivos, eles, analisando esses animais, né, não simplesmente por fora, mas por dentro, eles perceberam, ei, esses animais, eles têm uma estrutura até interna, de certa forma, semelhante. Então, por exemplo, o que o gato e a orca têm em comum, por mais diferentes que eles sejam, que deixa a galinha de fora do grupo, certo? Eles têm útero, no caso, a fêmea, né, dessas espécies, elas têm útero, certo? Quando o filhote ele vem, né, a nascer, certo? Tanto da orca quanto do gato, eles mamam, certo? Eles têm uma estrutura interna, certo? Bem diferente da galinha. Por mais diferentes que eles possam parecer, a orca e o gato, certo? A galinha, por exemplo, ela põe ovos, algo que o gato não faz e a orca também não. Então, entendem? Quando você vai fazer a classificação dos seres, você observa não só o ambiente onde eles vivem, mas também como eles são por dentro, a forma que eles assumem, como é que eles lidam com a questão
da vida deles em si, certo? Como eles deixam descendência, certo? Então, aqui quem acertou mesmo quem disse que era galinha, certo? Parabéns para você que teve essa percepção aí. Nem todo mundo tem. Alguns com certeza falaram, deve ter falado orca. Mas tudo bem, se você errou, a brincadeira ainda não acabou, certo? Você tem mais uma chance aí, observe. Agora o grupo é o seguinte. Tá fácil esse nível, hein? Não vou deixar ninguém errar essa aí. Agora você tem a orca, um cachorro, certo? Um cão e um gato, ok? E agora? Quem é que você acha que deve sair, ok? Acertou quem respondeu aí agora nesse momento que é a vez da orca cair fora. Porque presta atenção, esses três animais, eles são mamíferos, certo? Mas a orca, de fato agora, tá? Analisando a forma dela, você vai ver que está muito mais distante do gato do que o cachorro está do gato. Por exemplo, o cachorro e o gato vivem na terra, certo? Eles são animais carnívoros e são animais quadrúpedes, certo? Eles têm 4 patas. Você não verifica esse formato, analisando a forma, né, da orca, você não verifica isso. Ela é um animal de outro ambiente, que embora seja mamífero, embora se alimente de carne, certo? Ela é de uma outra classe de bichos aí que você quiser pesquisar, né? Quiser se aprofundar mais nesse tema, mas é da ordem dos cetáceos, certo? A ordem aí que abarca os botos, as baleias, os golfinhos, ok? Que não tem nada a ver com cachorro e gato, nesse sentido, certo? Então, tudo bem, os três são mamíferos, mas veja, a orca está muito mais distante do gato do que o cachorro está do gato, certo? Então, a orca vai fora agora, tá? Terceiro e último turno da nossa brincadeira aqui, do nosso jogo de análise de seres vivos. Presta atenção aí. E agora? Você tem aqui um tigre, certo? O mesmo cachorro e o mesmo gato do início. E agora? Se você tiver que tirar do grupo, né, do trio, aquele que é o mais diferentão dos outros dois, quem é que vai sair? Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, você não vai nem precisar de universitários para essa. Dou-lhe 3. Obviamente, né, gente, é o cachorro, tá certo? Por que é o cachorro? Porque por mais que todos eles sejam mamíferos, todos eles sejam quadrúpedes, certo? Todos eles sejam carnívoros, o tigre e o gato estão mais próximos pelo fato de eles serem felinos. Tudo bem que o tigre é um felino selvagem, certo? É um felino que você não pode... Eu sei que tem gente que cria esses bichos como bichos de estimação, né? Mas assim, não é um bicho que você leva para casa, vamos dizer assim, certo? Então, ele tem um padrão de coloração diferenciado do gato. Ele tem um tamanho, ele atinge uma estatura diferente também do gato doméstico. Mas, se você olhar o formato deles, né, o focinho, os bigodes, a orelha, certo? O comportamento, o andar, como eles lidam com a vida deles, né, os filhotes, a descendência e tudo mais, você vai ver que é muito próximo. E por isso eles são, de fato, felinos. Ok? Então, nesse jogo, perceba aí, voltando para o início. Todos os seres vivos, inicialmente, têm alguma coisa em comum. Todos eles têm alguma coisa em comum. No caso, eles têm vida, certo? Eles têm um ciclo de vida, ok? Estou aqui generalizando, né? Mas você percebe, sem muito esforço, e os biólogos, né, as pessoas que lidam com a vida, e há muitos, né, milênios perceberam isso, né? Mesmo antes de haver a ciência como biologia já estabelecida, quando ainda estava ali naquela época da filosofia e tudo, de observar a natureza com pensamento mais filosófico, desde essa época, né, o ser humano já percebeu isso, que há seres vivos que são mais próximos que outros. E como é que se faz essa análise? Certo? Se faz essa análise vendo como esse ser vivo se comporta, o que ele faz. E especialmente, mais uma vez grave essa palavra,
a forma que esse animal tem, ou que esse ser vivo tem, certo? Isso que eu acabei de mostrar para vocês, ok? Dentro da ciência, a gente chama de taxonomia. Taxonomia. Que palavra estranha, né? Repete aí comigo. Taxonomia. Beleza. Taxonomia. Então, da onde vem essa palavra, né? Essa palavra é uma palavra que, na verdade, é composta por duas outras palavras gregas, de origem grega, certo? Como muitas palavras da nossa língua, muitas são do latim, outras são do grego, algumas são de outras línguas, né? Mas a maioria é latim e grego. Então, essa aí é do grego, e ela é composta por duas palavras em grego. A primeira é taxis, certo? Essa é a pronúncia, taxis, que significa arranjo, tá? Arranjo. E nomia, né? Essa é a pronúncia, nomia, que significa aqui método, tá? Uma forma de comportamento, vamos dizer assim. Tá? E aí, juntando as duas coisas, o que a gente tem? Que a taxonomia é o método de arranjo, é o método de organização. Ah, faz sentido. Então, o que os biólogos fazem? Eles, na sua taxonomia, eles organizam os seres vivos, certo? De tal forma que eles deixem no mesmo grupo aqueles animais ou aqueles seres vivos que são mais próximos entre si. Por exemplo, nessa questão de organizar, porque, presta atenção, fica muito mais fácil a gente entender a vida se a gente separa os animais, né, os seres vivos, perdão, por grupos. É muito mais fácil de, até mesmo diante de uma espécie nova, você conseguir identificar em que grupo ela vai ficar, você já espera certos tipos de comportamento dela. Porque você sabe que ela faz parte daquele grupo, e naquele grupo todo mundo tem aquele determinado comportamento, ou aquela determinada característica, aquela determinada forma, né? Então, é uma questão de organização da ciência, do estudo científico. Não pode ficar uma bagunça, certo? Eu não vou levar para um laboratório um tigre e um pé de alface e esperar encontrar nos dois seres, porque os dois são seres vivos, as mesmas características. Gente, é um pé de alface, certo? Então, veja, essa taxonomia é nada mais, nada menos do que o quê? Você pegar todos os seres vivos que existem, certo? E organizá-los no mesmo grupo, numa mesma classificação. Então, tigres e gatos são felinos, juntamente com os leões, juntamente com os leopardo, né? O nome do bicho até deu um branco aqui agora, tá? Com o gato do mato e por aí vai, certo? Os cães pertencem a outro grupo, por mais que eles sejam quadrúpedes mamíferos, certo? E tem alguma relação aí de semelhança de forma com os felinos, mas é outro grupo, tá? Tem diferença. Então, eles já estão ali mais próximos dos lobos, né? Dos diversos tipos de raças de cães que existem. Então, percebe? Aí já a orca já está no grupo dos golfinhos, das baleias, dos botos, a galinha no mesmo grupo do peru, né? Já mais próximo ali da família dos patos. Então, percebe o que eu quero dizer? É muito melhor quando a gente trabalha um conteúdo, um conhecimento científico, se ele está organizado. Ok? Então, a taxonomia ela faz isso. E aí, agora vem a grande questão, né? O que isso tem a ver com língua portuguesa? Isso é para mostrar para você, tá? Que o que eu vou falar aqui agora não é algo específico da língua portuguesa, mas é algo que faz parte de todo o conhecimento científico, certo? A ciência, por natureza, é um método de organização, certo? Ou seja, quando você se debruça para estudar uma coisa, essa coisa não pode estar desorganizada, certo? O objetivo do ser humano, quando ele estuda o mundo que está à sua volta, é tentar entender esse mundo, as leis que regem esse mundo e fazer isso de uma forma organizada. Pois bem, assim como isso acontece na biologia, em várias outras ciências, certo? A gente também tem na ciência da linguagem, certo? Nós estamos estudando aqui a ciência da linguagem, certo? Ou seja, a ciência que vai ter como estudo não mais a vida, os seres vivos, como é o caso da biologia,
mas os elementos ou as formas ou os métodos de comunicação do ser humano, certo? E aí, assim como essas outras ciências têm os seus processos de classificação, as suas organizações, a linguagem também tem. Então, a gente está falando aqui de uma taxonomia linguística, tá? Uma taxonomia linguística, tá? Assim como os seres vivos eles se organizam em grupos para que os biólogos organizam eles em grupos. Os que estudam a linguagem, e vocês estão aí agora nesse momento que estão tendo aula de linguagens, estão no papel de, né, pequenos cientistas da linguagem também. Então, para quem pensa que ciências é só a ciência que a tia de ciências dá, não, existe a geografia é uma ciência, certo? Geografia é uma ciência, a ciência que vai estudar a Terra, certo? A matemática é uma ciência exata, certo? Então, tirem da cabeça de vocês que ciência é só aquilo que leva para o laboratório, não, certo? Existem vários tipos de ciência, tá? Cada ciência com as suas metodologias. Mas algo que é comum a todas elas é o princípio da organização. Então, assim como os biólogos organizam os seres vivos em grupos, tá? Dentro do estudo da gramática, você também vai ter uma organização das palavras, certo? As palavras, elas quando são estudadas, quando a linguagem é estudada, certo? E as palavras, elas compõem um elemento importantíssimo, não é o único, mas um elemento importantíssimo da linguagem. Quando se faz um estudo, né? Quando alguém se debruça sobre a linguagem, tá? E estuda, começa a estudar as palavras, a gente vai perceber, essa pessoa vai perceber que as palavras também têm um método de organização, tá? Então, vamos lá. Assim como eu fiz com os seres vivos aqui, né? Na nossa abertura, na abertura da nossa aula, eu quero que vocês analisem aí essas 5 palavras, todas palavras da língua portuguesa. Tá bem fácil isso daí, porque eu já te dei meio que uma dica, hein? Pedra, Pedro, pedreiro, pedregulho e apedrejar. Então vejam que essas palavras, todas elas guardam uma relação de sentido, de proximidade, né? De sentido entre si. Claro que umas mais que outras. Mas a questão é, das 5 palavras, quem aqui destoa do grupo? Quem aqui é a mais diferentona do grupo? Tá? Eu, às vezes, faço essa pergunta envolvendo essas palavras e muitas pessoas falam que é Pedro, que é a palavra Pedro, que é a mais diferentona. E aí, quando eu pergunto por quê? Porque é um nome próprio, porque está com letra maiúscula, certo? Mas, se você prestar atenção, das 5 palavras que estão aqui, a mais diferente do grupo não é Pedro, é apedrejar. Perceba, todas elas têm algo em comum. O fato de elas serem palavras, o fato de elas guardarem uma similaridade, ó, PEDR. Esse PEDR aparece em todas as palavras, certo? Então, é como se fosse aqui, ó, tá? Esse nível de análise, comparando aí com o nosso joguinho, o fato de todas serem palavras é como colocar no mesmo grupo aqui a macieira, a galinha e o gato. São todos seres vivos, certo? Mas, quando eu vou um pouco mais adiante, eu percebo que aqui eles não têm simplesmente o fato de que são todos seres vivos, o que eles têm em comum. Eles têm em comum o fato de que são todos mamíferos, por exemplo. A galinha não entra, certo? Então, voltando... Ups. Deixa eu... Sem querer, fui rápido demais. Deixa eu voltar aqui para... Então, voltando aí para as nossas palavras, observa. Tá? Elas também têm algo em comum. São todas palavras e têm todas essa mesma forma parecida, mas tem uma aqui que diferencia-se mais do que as outras, certo? E não é Pedro, é apedrejar. E por que isso? Como é que a gente chega a essa conclusão? Por que apedrejar, embora tenha uma relação de semelhança com as outras, é a mais diferentona, certo? Porque se você observar bem, veja, tá? Pedra, Pedro, pedreiro e pedregulho fazem uma coisa que apedrejar não faz. E, por sua vez, apedrejar também faz uma coisa... Ui, foi demais.
apedrejar também faz uma coisa que as outras palavras não fazem, ok? Então, alguns com certeza já entenderam onde é que eu quero chegar, mas para você que não, acompanha aqui meu raciocínio, tá? Olha lá. Pedra, Pedro, pedreiro e pedregulho. Todas essas palavras, além do fato de elas serem muito próximas em termos de forma, elas têm algo que as une e que diferencia de apedrejar, porque apedrejar não faz isso, tá? O que que é, professor? Elas observam, dão nome, tá? Não sei se eu vou conseguir escrever aqui. É um desafio, né? Ó. Ah, tô tentando. É muito mais difícil do que escrever no quadro, hein? Então, ó, são todas nomes. Como assim, professor, nomes? Todas essas palavras dão nome a coisas ou a seres que existem no mundo. Pedra é uma palavra que eu uso para dar nome para uma coisa que existe no mundo. Pedro também é uma palavra que eu uso para dar nome para uma pessoa, um ser que existe no mundo. Pedreiro também é um ser que existe no mundo. E pedregulho também. Agora, apedrejar, eu não uso a palavra apedrejar para dar nome para uma coisa que existe no mundo. Certo? Ah, professor, mas como é que a gente chama então quando as pessoas estão jogando pedras? Não é o nome de uma coisa que existe no mundo? O ato de jogar pedra? Pois é, mas o nome do ato é apedrejamento. Apedrejar em si não é usado para dizer o nome de uma ação, certo? Apedrejar expressa, na verdade, a própria ação, certo? E o que foi que eu disse que apedrejar faz que os outros não fazem? Bom, pelo fato de apedrejar, a gente vai falar tudo isso com calma mais lá na frente. Eu estou só introduzindo, então não se desespere se você não entendeu alguma coisa já de cara. Mas o fato é que, por apedrejar ser um verbo, apedrejar sofre algo que a gente chama de conjugação, que você não consegue fazer com as outras palavras. Quer ver um exemplo? Eu apedrejo, tu apedrejas, ele apedreja, nós apedrejamos, vós apedrejais, eles apedrejam. Eu apedrejei, tu apedrejaste, quase um trava-língua, né? Ele apedrejou, percebe? Essa atitude de pegar uma palavra e você sair fazendo essa listinha, a gente chama de conjugar, conjugação verbal. Tenta fazer isso com as outras palavras. Eu pedro, tu pedras, ele pedra, nós pedramos, vós pedrais, eles empedram. Eu pedregulho, tu pedregulhas, ele pedregulha, nós pedregulhamos, vós pedregulhais. Ele... Percebe? Não encaixa. Só encaixou com apedrejar. Então, o que isso me diz acerca dessas palavras? Me diz que essas palavras pertencem a um grupo diferente da palavra apedrejar. Apedrejar pertence a outro grupo. Tudo bem, tem muitas coisas em comum com as outras. Mas se eu for afunilando mais, igual como eu fui fazendo na brincadeira com os animais, for avançando mais os níveis, né, os turnos, você vai ver que vai chegar um momento em que apedrejar realmente sai do grupo, porque ele é o diferentão, ele é diferente dos outros. Enquanto que os outros dão nome a coisas que existem no mundo, a seres que existem no mundo, apedrejar expressa a ação de jogar pedras. Certo? É uma ação, você conjuga. Ok? Fora o fato de que todas essas palavras aqui, as 4, elas têm em comum que você pode colocar um S. Claro, virtualmente, né? Na brincadeira, a gente, quando tem mais de um Pedro na sala, a gente pode falar os Pedros da sala e tal. Então, ó, todas elas, quando eu quero expressar plural, perdão, eu acrescento um S. Tá? Então, a pedra, as pedras. O Pedro, os Pedros. O pedreiro, os pedreiros. O pedregulho, os pedregulhos. Você não consegue fazer isso aqui, ó, com essa palavra. Porque ela é um verbo. Ela se comporta de uma forma totalmente diferente. Então, onde é que eu quero chegar já encerrando aqui com essa aula por hoje, certo? Essa parte introdutória. Que você esteja atento, né, e prestando atenção para o fato de que em português, na ciência da linguagem, você também vai trabalhar com a classificação, certo? A biologia classifica os seres, certo? A geologia, os tipos de solo, por exemplo, né? A geopolítica, as políticas, as sociedades e tal. E a linguagem classifica o quê? Bom, ela começa classificando palavras, certo? Como é que você vai se comunicar sem elas? É possível? É, mas dá muito mais trabalho, tá? E aí, professor,
quantas classes são as que a gente vai estudar? Tá? Bom, a língua portuguesa possui 10 classes. Significa dizer que as palavras em português estão agrupadas em 10 grupos diferentes, certo? Estão colocadas em 10 grupos diferentes, ok? Cada grupo desse tem uma característica que lhe é própria e que difere dos demais grupos, certo? Então, a gente começa a estudar isso no sexto e só vai terminar de estudar isso no 9º ano, tá ok? Então, a partir da aula que vem, eu já vou entrar com vocês na primeira classificação. O primeiro tipo de palavra que existe, que inclusive eu já até dei alguns exemplos aí para vocês vão lembrar dessa aula quando eu estiver dando a aula seguinte. Ah, foi aquilo que ele falou na aula passada, sobre nomes e verbos e tudo mais. Pois é, certo? Então, basicamente, no que a gente vai focar nesse tempo agora, próximo, né? Vocês já fizeram lá a atividade na plataforma, as questões do quiz e tudo. A gente agora vai focar nossa atenção no quê? Na parte de classificação das palavras. Tá? Lembrando, reforçando, assim como as outras ciências classificam os seus objetos de estudo, os seres vivos, os tipos de solo, tudo mais, a ciência da linguística também classifica o seu objeto de estudo, as palavras. Ok? E deixa eu falar uma coisa para você. Você não vai conseguir fazer nada, absolutamente nada na sua vida no que diz respeito à língua portuguesa nos anos seguintes, se esse conteúdo de classificação de palavras não ficar bem claro na sua mente. Então, a partir da próxima aula, certo? Quando a gente começar a entrar no primeiro grupo, certo? Que é o grupo, se você quiser já se adiantar, né? Eu já te deixei algumas páginas aí. É o grupo dos substantivos, é a classe dos substantivos, certo? Estejam preparados e atentos. Por quê? Porque você não vai conseguir avançar no ensino de língua portuguesa, né? No aprendizado de língua portuguesa, se essas classes de palavras não estiverem bem firmes na sua mente. Ok? E o que é que vai determinar essa classificação, entre outras possibilidades? Pois é justamente a forma, grava essa palavra, já te disse, e a maneira como as palavras se comportam. Como eu mostrei aqui com pedra, pedro, pedreiro, pedregulho e apedrejar. Você não observa a forma dos animais? Ah, isso aqui tem útero, isso aqui mama, esse daqui tem a orelha assim, esses todos têm bigode, então são todos felinos, são 4 patas. A mesma coisa você faz aqui. Eu percebo que a forma dessa última palavra é diferente das outras, tá? Entende? Então, essa sagacidade, né? Essa esperteza que vocês demonstram, né? Para tantas situações, para tantos assuntos, vocês vão ter que agora focar e aplicar no que diz respeito a classificar as palavras. Olhar para uma palavra e dizer, essa palavra é isso, essa palavra é aquilo. Exatamente como os biólogos fazem. Ah, esse animal aqui, esse gato é um felino, né? Ah, esse animal aqui é um cachorro, né? É canino. Ah, esse animal aqui ele tem asas, ele tem penas, ele voa, ele bota ovos, é uma ave, certo? Então, assim como você faz isso com as ciências biológicas, né, ciências da natureza, você também vai começar a aprender a fazer isso também com as palavras, com a ciência linguística, com a taxonomia linguística. Essa palavra é tal coisa, aquela lá é tal, aquela outra coisa. Mas como é que você sabe? Vão perguntar. Ah, porque olha só, nesse grupo aqui estão todas as palavras que se comportam assim, que têm essas características e coisa e tal. Entende? Então, a gente vai começar a entrar num conteúdo que é seríssimo, certo? E não é nenhuma pandemia, nenhum isolamento, nenhuma suspensão de aula que vai impedir a gente de avançar nesse conteúdo, ok? Eu conto com vocês, certo? Qualquer dúvida, vocês já sabem que vocês podem deixar lá na plataforma, né? Se você é de fora, está vendo pelo canal, você pode deixar algum comentário aí embaixo do vídeo que eu vou ler e posso te responder e posso te ajudar, certo? Então, eu espero que vocês tenham curtido a aula, espero que tenham achado proveitosa, tenham entendido, né, a importância da taxonomia, certo? Da classificação, isso faz parte do ser humano, certo? Quando você pensa em qualquer conhecimento, qualquer estudo, essa questão de organizar o objeto com o qual você está trabalhando é algo essencial. E com a língua não ia ser diferente, certo? Então, na aula que vem, a gente vai dar início à nossa primeira classificação, certo? Nosso primeiro grupo. Quantos são mesmo, professor? São 10, certo? E quando é que a gente vai terminar de ver esses 10, professor? Só no 9º ano, certo? Começa agora no sexto. Então, veja, é base. Se você
não estiver esperto, se você não estiver ligado, se você não estiver se esforçando, se você não estiver fazendo sua parte aí em casa, não vai avançar depois nos anos seguintes, certo? Escreve isso que eu estou te falando, já vi esse filme triste muitas vezes, ok? Mas se Deus quiser, não vai acontecer com nenhum de vocês, são todos esforçados e vão já, inclusive, terminando a aula, partir para ler as páginas que eu deixei, ok? Um beijo do Magro, te amo vocês, tchau.